Olá, queridos alunos do sexto ano /9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à transmissão da primeira aula da disciplina de História do terceiro bimestre do ano letivo de 2020. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre a Grécia Antiga e as diversas características historiográficas que marcam o contexto social, político, econômico e cultural dessa importante civilização que se desenvolveu na antiguidade. Então, a priori, na nossa primeira apresentação, é importante nós lembrarmos um ponto específico, que a Grécia Antiga é a época da história grega que se estende do século XX ao século IV a.C. E é fundamental que nós tenhamos essa percepção geográfica territorial da região da Grécia. Então, nessa primeira apresentação, eu trago a vocês um mapa que representa as diferentes regiões da Grécia. Na cor rosa, nós temos aí a Grécia peninsular. Na cor vermelha, nós temos a Grécia insular, na cor verde, a Grécia continental e na cor amarela, a Grécia oriental. Como vocês podem observar através do mapa que está contido nessa primeira apresentação, nós temos uma extensa região que compunha o territorial grego e que, por consequência, foi ocupado por uma grande diversidade de povos, ou melhor, grupos populacionais que compunham a civilização grega na antiguidade. É importante nós lembrarmos que a Grécia representa um dos importantes pontos de referência cultural e de desenvolvimento social, político, econômico e até mesmo tecnológico para diversas outras civilizações que viriam a se desenvolver durante até mesmo a contemporaneidade, o período contemporâneo. Então, boa parte de mecanismos sociais, políticos e econômicos que se desencadearam no passado estão hoje sendo desenvolvidos por grupos populacionais contemporâneos. Então, são costumes, ações, atividades que foram desenvolvidas no passado, que romperam essas fronteiras temporais e que permanecem vivas, que permanecem sendo desenvolvidas até hoje, ok? Na nossa segunda apresentação, nós temos aí as principais características política, social, econômica e religiosa na Grécia Antiga. Falaremos agora um pouco sobre cada um desses principais aspectos que compunham a Grécia durante a antiguidade. Inicialmente, nós iremos falar sobre a política na Grécia Antiga. É importante reiterar que a política, quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, ok? Na verdade, nós temos aí um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis, é fato. No entanto, muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta, que disputavam o poder pelo domínio territorial na região da Grécia, e que é muito importante nós termos como referência esse acontecimento histórico que marcou esses grupos populacionais na Grécia e que, por consequência, marca também esse embate, essa disputa por regiões e territórios, ok? De todas as maneiras, no período clássico, os gregos eles procuravam cultivar a beleza e a virtude do desenvolvimento, a arte da música, da própria pintura, da arquitetura, da escultura e assim por diante, ok? Então, como vocês podem perceber, nessa segunda apresentação nós temos os diversos aspectos que marcam a organização no território grego. De todas as maneiras, é importante ainda nós reiterarmos que os próprios gregos acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum, ou seja, essa partilha
de beneficiamentos e até mesmo uma organização bem definida de ações práticas, de atividades no dia a dia, né? Então, a partir daí, começa a se desenvolver os aspectos da política democrática na Grécia, ok? Ou seja, uma política participativa aonde esses diversos indivíduos com culturas e até mesmo costumes diferentes, eles começariam a se organizar para manterem um sistema democrático dentro de cada micro-região no território grego. Ok? Então, a partir daí, nós temos o início do desenvolvimento de ações democráticas no território da Grécia, que visava justamente uma participação mais ativa de todo e qualquer indivíduo grego nessa organização cultural, ok? E até mesmo política, principalmente política na região da Grécia. Em seguida, no segundo ícone da segunda apresentação, nós falaremos um pouco sobre a sociedade na Grécia Antiga. Então, a sociedade na Grécia era uma sociedade bem diversificada, diga-se de passagem, e cada polis eram as cidades-estados, ok? Que fique bem claro, tinha a sua própria organização social, ok? Algumas, como Atenas, por exemplo, admitiam a escravidão por dívida ou até mesmo por guerras. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuíam os servos estatais, ou seja, aqueles servos que mantinham ali um serviço em prol da classe estamental de dominação no território da Grécia, que pertencia ao próprio governo espartano. Ambas as cidades, tanto Esparta como Atenas, tinham uma oligarquia que os governava, que também eram os proprietários das terras cultiváveis, ok? Então, essas terras cultiváveis, elas eram importantíssimas no processo de organização social na Grécia Antiga, tendo em vista que era um dos principais mecanismos de subsistência e de sustento, até mesmo de comércio e de acúmulo no território da Grécia, ok? Subsistência para uns, acúmulo para outros e até mesmo comercialização para um determinado grupo. Também em Atenas é importante nós reiterarmos que verificamos também a figura dos estrangeiros, os chamados metecos, né? Só era cidadão quem nascia na cidade e por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas nas polis, que eram essas cidades-estados. Então havia toda uma estrutura hierárquica no território grego que visava justamente essa organização política, principalmente no que diz respeito a tomadas de decisões que poderiam interferir direta ou indiretamente na organização da sociedade grega e nos panoramas sociopolítico, econômico e cultural. Ou seja, essas decisões políticas elas iriam intervir de forma direta ou indireta na própria organização cultural, na própria organização religiosa e assim por diante. Seguindo para o próximo item, nós vamos falar um pouco sobre a economia na Grécia Antiga ainda nessa segunda apresentação. E a economia grega, é importante nós entendermos que ela se baseava em produtos artesanais, basicamente, na agricultura e no próprio comércio. Os gregos eles faziam produtos em metal, tecido, até mesmo couro, ok? E os gregos eles davam também muito trabalho, né? Esses produtos, o desenvolvimento dessas práticas produtivas dava muito trabalho, pois todas as etapas da produção, desde a fiação até o tingimento, eram demoradas, né? Então eram práticas bem artesanais. É importante nós lembrarmos que nós estamos diante de um período onde as tecnologias elas eram menos avançadas do que na atualidade, então havia todo um processo artesanal para que esses produtos eles fossem preparados, ok? Para o comércio, para a própria subsistência, o comércio e o acúmulo de riquezas, ok? Os cultivos, eles também estavam dedicados às vinhas, às oliveiras, ao trigo também, ok? A isto somavam-se a criação de animais de pequeno porte, que nós também classificamos como a pecuária, que é essa criação de animais, que faz parte desse contexto, desse panorama
da Grécia Antiga, desse panorama produtivo na Grécia Antiga. O comércio estava presente e afetava toda a sociedade grega, né? O comércio, as relações comerciais, elas tinham uma incidência direta na organização social grega, que visava justamente a realização de trocas comerciais, onde se usava a moeda, né? Que é a moeda da época, naquele momento na Grécia Antiga, era o dracma, ok? Então, o dracma era a moeda que se utilizava naquele momento para essas relações comerciais de compra e venda e assim por diante. Então, é importante também nós reiterarmos que havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava a sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuía barcos que faziam toda a rota do mar Mediterrâneo, que era uma importante via de acesso e ligação entre as diferentes regiões na própria Grécia, na antiguidade, ok? Seguindo para a nossa próxima apresentação, nós vamos falar um pouco sobre a religião na Grécia Antiga, ok? E para falarmos do contexto religiosidade ou religião na Grécia Antiga, eu trago nessa terceira apresentação uma imagem que é a imagem do templo Partenon, ok? Dedicado à deusa Atenas, protetora da cidade de mesmo nome. Ou seja, esse templo Partenon, ele está localizado na cidade de Atenas, ok? E ele foi construído para ser dedicado à própria deusa Atenas, que é a protetora da cidade, do território, ok? Então, falar em religiosidade na Grécia Antiga é justamente ter essa percepção de que a religião na Grécia Antiga ela era politeísta. O que isso significa? Havia o culto de diversos deuses, ok? Então, politeísta, culto de diversos deuses. Ao perceber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares até constituir o panteão de deuses, ninfas, seres humanos que alcançavam a imortalidade e deuses que perdiam sua condição imortal. Também havia essas mudanças e alterações na própria prática cultural no que diz respeito à religiosidade no território, ok? As histórias dos deuses serviam de ensinamentos moral à sociedade, ok? Servia como referência até mesmo para as práticas sociais e a vivência em sociedade, e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função, ok? Que era justamente aí essas práticas que vinham a se consolidar a partir desses ensinamentos que gradativamente iam sendo inseridos no território da Grécia Antiga. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre Grécia Antiga e os diversos aspectos que permeiam a organização desse importante território, ok? Vamos falar de cultura na Grécia Antiga na nossa próxima aula. Não esqueça de deixar o seu joinha no nosso vídeo, postar o seu comentário, a sua possível dúvida, que nós estaremos respondendo. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima transmissão. Cuidem-se, até logo, tchau, tchau.